Quem encontrou, diga amém. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, o filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jeter, os quais matou em paz, em tempo de paz, derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos seus pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs, ou seja, seus cabelos brancos, desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usará de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia, por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, o filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora, não o tenhais por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faça com que as suas cãs, seus cabelos brancos, desçam uma sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Amém. Amém. Irmãos, nós dissemos no início que faltam 30 dias para nós chegarmos ao final do ano. E a pergunta que eu te faço é: quais são as suas pendências? O que você traz consigo pendente que não fora resolvido? O texto lido diz que Davi, o rei Davi, esse homem maravilhoso que é pregado em todas as partes do mundo, um homem que Deus chamou de segundo o coração de Deus, esse homem agora está no leito da morte. Ele já está avançado em idade, ele já não tem forças mais para caminhar, e ele está ali deitado esperando a morte. E ele então chama o seu filho Salomão, a quem ele disse que herdaria o trono no lugar dele, que seria o próximo rei de Israel. Ele chama Salomão e dá a Salomão 3 conselhos, e essas foram as últimas palavras de Davi, e ele morreu. Davi chama seu filho e começa dizendo para ele o seguinte: a primeira coisa que ele diz: seja homem. Isso me fez lembrar minha mãe. Quando eu era menino, minha mãe falava comigo assim: vira homem, rapaz. Quem que o pai ou a mãe já disse isso para ele? Vira para a pessoa que está do seu lado. Se é uma irmã, você vai falar assim: vira mulher. Se é um homem, você diz: vira homem, rapaz. Se é um homem, você fala assim: vira homem, rapaz. Agora, se é uma mulher, você fala: vira uma mulher. Vai doce, né? Seja homem. Você precisa ser homem. Mas quando Davi diz isso, Davi também estava dizendo o seguinte:
Você precisa ser o homem que eu não fui. Você precisa ser o homem que eu não fui, para resolver coisas que eu não tive coragem de resolver. E eu fui empurrando. E agora eu vou morrer. E eu te peço que quando você assumir o meu lugar, seja o homem que eu não fui com essas pessoas, as quais eu vou citar agora. Sabe, na hora da morte, Davi estava focando no passado, não no futuro. É lamentável quando nós temos um estilo de vida que a gente só vive de olho no retrovisor. É lamentável quando eu tenho um estilo de vida que eu só vivo o passado. Eu não vivo o futuro. Tem gente que quando ele vai conversar, ele não tem nada para falar de 2020. Ele não tem para dizer, 2020 será um ano maravilhoso. 2020 eu vou fazer isso. Pela graça de Deus eu vou conseguir aquilo. 2020, não. Ele só olha para trás e diz, o ano passado foi uma... Ele só tem coisa ruim para contar. A pergunta que eu te faço é, aonde está o teu foco? No futuro ou no passado? Para onde você está olhando? Para trás ou para frente? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram. E eu sigo para frente, para o alvo que me está proposto, a minha soberana vocação. É lamentável que você viva olhando para trás, enquanto Deus nos chama a olhar para frente. Mas Davi dá 3 conselhos a ele, e diz, você vai resolver 3 coisas que eu não fui homem para resolver. Você vai resolver para mim uma pendência com Joabe, uma pendência com Simei, e uma pendência com Barzilai. Você vai fazer o seguinte, você não vai permitir que Joabe desça a sepultura em paz. Você não vai permitir que os seus cabelos brancos desça a sepultura em paz. Mata Joabe. Faz o que eu tinha que ter feito e não fiz. Quem foi Joabe? Joabe era filho de Zeruia, sobrinho de Davi. Filho do irmão de Davi. Mas Joabe, ele era chefe, ele era comandante do exército de Davi. Um dia Davi falou, quem tomar aquela cidade primeiro vai ser o líder. E ele conseguiu e tomou a cidade e se tornou o líder. Ele comandava o exército de Davi. Quando Davi tinha o seu exército, Saul tinha um outro exército. Davi fez um exército com aqueles valentes lá da caverna, que não eram tão valentes assim no início. Lembra que quando Davi se refugia na caverna e ele ajunta um bando de endividados, foragidos e tal, Davi se tornou chefe deles. E fez daqueles homens um forte exército, que posteriormente foram chamados de os valentes de Davi. E Joabe se tornou chefe e líder deles, comandante daquele exército. Enquanto Saul tinha o seu exército, Saul era o rei. E quem era o comandante do exército de Saul? Abner. Ele era o general. E Davi tinha uma amizade com Abner, porque Davi serviu ao exército de Saul, até que Saul ficasse endemoniado e passasse a perseguir a Davi. E Abner cumpria ordens de Saul, então queria matar Davi. Eu vou contar muita história aqui hoje, eu quero que você preste bastante atenção nisso, para que você entenda. Só que chegou um momento em que um dia os homens de Davi estavam frente a frente com os homens de Saul. Ou melhor, com os homens de Abner, porque Saul havia morrido. E agora, naquele momento, inicia-se uma confusão entre eles. E os generais se apartam. E alguém falou, olha, vai tantos homens contra tantos homens. E um pegou no peito do outro, e um furou com a espada o outro. E caiu um para um lado e o outro para o outro. E morreram todos, dos 2 exércitos. E ali começou-se uma perseguição e Abner fugiu. E quando Abner foge, naquele momento que ele foge, acontece algo interessante. O irmão de Joabe,
Azael. A Bíblia diz que ele era ligeiro nos pés. Ele correu mais que Abner, e ele parou Abner e tentou lutar com Abner, e Abner disse: eu não vou lutar com você. Você é muito jovem, você é inexperiente, você não tem capacidade de lutar comigo, e por outro lado, você é irmão de Joabe, e eu respeito seu irmão, ainda que ele é do exército de Davi. E se eu te matar, como eu vou ficar com o seu irmão? Então eu não quero briga com você. Mas ele não insistiu, a ponto de desafiar Abner, e ele partiu para cima de Abner. Abner, para se defender, matou Azael. E ele morreu. Olha lá, se ele matou, morreu, né? Posso dizer, ele arremessou a espada sobre ele, o feriu, e ele morreu. Quando Joabe fica sabendo daquilo, ele começa uma perseguição a Abner. E Abner foge, diz: não vamos lutar, não vamos matar mais ninguém, chega por aqui. Joabe então volta com o seu outro irmão, mas ele volta com ódio no coração. Um dia eu vou matar Abner. Interessante porque quando Saul morre, e Abner, então, o trono de Israel fica sem um rei, o que Abner faz? Ele vai atrás de Isbosete, filho de Saul, e dá posse nele como rei. Fala: agora você é o nosso rei. Você é o nosso rei. Davi estava em outro lugar. Davi ainda não era o rei. Porém, o governo de Isbosete era muito fraco. E Abner, então, resolve ir ao encontro de Davi, manda mensageiro e diz: olha, Isbosete é o rei, mas quem manda aqui sou eu. Eu sou o comandante, eu tenho o povo na mão, ele é líder, mas ninguém o obedece. E eu tenho visto, Davi, que Deus é com você. Eu não vou lutar mais com você. Vamos fazer uma coisa. A partir de agora você vai se tornar rei de Israel. Eu vou pegar todos os reinos que estão com Isbosete e nós vamos fazer uma aliança e você será rei sobre Judá, Hebrom e Jerusalém, todo Israel. E Davi diz para ele: eu topo, mas traga-me Mical, a filha de Saul, aquela moça que eu ganhei quando eu matei Golias. E eu arranquei também, matei mais de 100 filisteus. Eu quero a minha mulher de volta. E Abner então traz a mulher. E ele faz uma aliança com Davi, uma aliança política. A partir de agora, Davi então vai se tornar rei sobre todo o Israel. Porque o governo de Isbosete era muito fraco. E quando Abner sai da tenda de Davi, voltando para Israel, Joabe chega de uma guerra. E alguém diz: Abner acabou de ter uma conversa com Davi. E Joabe diz: mas ninguém o matou? Não. E ele fugiu. Ele saiu por aqui. Não é que ele fugiu, ele saiu. Então Joabe foi atrás dele. E ao encontrá-lo, Joabe disse: Abner, eu preciso falar com você. Ah, é? Tenho boas notícias. Quais são? Chega aqui. Quando Abner chegou, ele falou: vou lhe falar ao ouvido. Quando ele colocou a boca no ouvido dele, ele lhe enfiou a faca. E ele lhe matou. Por isso Davi diz: ele matou um general em tempo de paz. Não foi na guerra. Ele pegou uma coisa da guerra e ele trouxe para o dia a dia dele. E quando Davi ficou sabendo daquilo, a Bíblia diz então que Davi ficou muito irado. Muito irado. Mas Davi não fez nada com Joabe. Absolutamente nada com Joabe. Posteriormente, 2 capitães do exército de Israel, sabendo disso, vão até o palácio. Isbosete estava cochilando, dormindo, e eles então matam o filho de Saul, para que Davi assumisse o trono. Porém, eles fizeram isso sem que Davi soubesse de nada. E quando os 2 capitães chegam e dizem: está aqui a cabeça do filho de Saul, Davi disse: a mesma coisa vai acontecer com vocês. Arrancou a cabeça dos 2 também. E chorou ali a morte de Isbosete. Pastor, que história, o reino de Davi. Por isso que Deus não permitiu que Davi construísse a casa de Deus. Porque o reino de Davi foi marcado por sangue. E muita violência. Mais tarde, Davi tem um filho. E esse filho se chama Absalão. E esse filho se revolta contra o pai, monta uma rebelião, tenta tomar o reino do pai,
faz toda uma manipulação, e ele consegue assumir o lugar. Ele se junta com alguns soldados, coloca Amasa como o comandante, monta-se uma rebelião, e Davi então tem que fugir. E Davi foge, abandona o trono, foge do palácio, porque o seu filho quer tomar o seu lugar e quer matá-lo. E o seu filho toma o lugar de Davi. Mas Davi reúne forças, Joabe está com ele, Joabe monta uma estratégia, porque ele era um grande estrategista, e diz: vamos tomar o reino de volta. E eles então iniciam uma guerra. Absalão foge. Quando Davi sabe da notícia, Davi diz a Joabe: vá até lá e proteja o meu filho. Independente do que ele fez, ele é o meu filho. Não mate o meu filho, não permita que ninguém mate meu filho. E naquela fuga, a Bíblia diz que Absalão é de dar inveja nas mulheres, né? Porque o cabelo de Absalão era banhado a ouro. Tá? Ele não passava tinta, não. Ele passava ouro. Viu? Os irmãos aí que ficam pintando o cabelo aí, era ouro, não era? Como é que chama aquele produto lá que passa lá? Que eu não sei o nome, porque eu não uso. Tem que aproveitar, né? Pois é, mas era ouro. E ele fugindo, ele não vê uma árvore que tinha uns galhos mais baixos, ele passado montado sobre a sua montaria, sobre o seu animal, o cabelo garra naqueles galhos, e ele fica dependurado. O exército de Davi chega, e Joabe chega ali também junto. E ao ver Absalão, quais foram as palavras de Davi? Não permita que ninguém mate meu filho. Sabe o que Joabe faz? Arranca a espada e mata o filho de Davi. E a notícia chega: seu filho morreu. E foi Joabe, o seu general, o seu comandante, que matou. E Davi, mais uma vez, não faz nada. Davi simplesmente se cala. E como se não bastasse, agora o exército que estava com Absalão vem para o lado de Davi. Amasa, que era o comandante, volta e diz: rei, me perdoa, eu fui manipulado pelo seu filho, eu quero te servir, vou ser um com você. Davi perdoa a Amasa. Mas num determinado dia, Joabe encontra com Amasa e diz: Amasa, meu querido, deixa eu te dar um beijo. E quando ele vai dar um beijo em Amasa, ele pega a Amasa pela barba e com a outra mão e enfia a espada. E Davi fica sabendo e não faz nada. A pergunta é: por que Davi não puniu Joabe? Por que Davi não prendeu, ou matou, ou se livrou de Joabe? Eu vou te contar uma outra história para você entender. Em Samuel 11 diz que quando os reis saíam para a guerra, Davi não foi para a guerra, Davi ficou no palácio. E lá no palácio, ele foi dar uma volta no terraço, e ele vê uma mulher muito bonita, chamada Batseba, e ela estava tomando banho. E Davi, ao ver aquela mulher nua, ele diz: eu quero ficar com aquela mulher. Quem é aquela mulher? E alguém diz: ela é casada. O marido dela é soldado, serve a você, e está na tropa, está na guerra. Davi diz: mas eu quero ficar com ela. E Davi traz Batseba ao palácio, tem um caso com ela, e ela vai embora. Mais tarde ela manda uma notícia: Davi, estou grávida, e o meu marido não está aqui. Porque as guerras não eram um dia, eles ficavam meses, anos no campo. Estou grávida. É um problema. E é um grave problema, mesmo porque a lei diz que se alguém for pego em adultério, o que a lei mandava fazer? Apedreja. Não importa se é rei. É adultério, é adultério. Davi então tenta esconder. Mas não tem como esconder uma barriga. Então o que Davi faz? Manda trazer Urias, o marido dela. Porque aí os dois têm relação, e aí, naquela época não existe exame de DNA, o filho é dele, estou fora, estou livre. Traz Urias.
Urias vem. E quando ele retorna da guerra, ele começa a beber, se embriaga e diz: eu não vou para a casa da minha mulher. Eu vou ficar com o meu rei. Eu sou fiel ao meu rei. E eles tentaram levá-lo para casa, mas ele não foi de jeito nenhum. E Davi disse, então, plano B. Urias, eu vou escrever uma carta. Você vai entregar Joabe para mim, que está lá no fronte, na guerra com os filisteus. Vou escrever uma carta, não abra essa carta. E provavelmente na carta estava escrito assim: mate a Urias, coloque ele num lugar que ele será morto. Põe ele na frente do exército inimigo para ele morrer. Urias pega aquela carta inocentemente, entrega na mão de Joabe. Joabe lê a carta, olha e diz: tudo bem, o rei quer que você fique aqui servindo a ele. Creio que não demorou minutos. Ele morreu. Joabe sabia de tudo. Por isso, Davi não foi homem para fazer nada com ele. A pergunta é: por que Davi não fez nada com Joabe? Simples a resposta: porque Davi não tinha força moral para fazer. Pai, você tem força moral para chamar a atenção dos seus filhos? Mãe, você tem força moral? Davi não pôde fazer nada com Joabe. Sabe por quê? Porque Davi tinha rabo preso. Eu vou repetir: rabo preso com Joabe. Você já ouviu essa expressão? Rabo preso? Quando alguém sabe de alguma coisa sobre mim e eu fico refém e não posso fazer nada, porque senão, isso é rabo preso. Pastor, mas que palavra feia. Bom, deixa eu te explicar. A princípio parece, mas não é tão feio como você pensa. A expressão rabo preso, ela não é o que muita gente diz por aí. A expressão rabo preso, ela surgiu da seguinte forma: você já viu um vaqueiro quando ele vai tirar leite da vaca? E o que ele faz? Ele deixa o bezerro mamando, ok? E depois que o bezerro está ali mamando na vaca, enquanto o bezerro está mamando, ele amarra os pés da vaca, as patas. E ele tira o bezerro e começa a tirar o leite. Quando a vaca percebe que não é o bezerro que está tomando leite ali, que está mamando, o que a vaca faz? Começa a se defender com o quê? Com o rabo. Então, o que o vaqueiro faz? Ele amarra o rabo da vaca. Você pode observar que quando vai tirar o leite da vaca, amarra as patas, mas amarra o rabo. E o rabo fica preso. Daí surgiu a expressão rabo preso. Porque se o rabo está preso, ela não pode fazer nada. Tudo que ela pode agora é simplesmente deixar com que o vaqueiro ali tire o leite da vaca. Não pode fazer mais nada. O rabo está preso. Quando você tem rabo preso, você não pode fazer nada. Você fica refém da situação. Você fica refém daquilo que você se deixou levar. Por isso vem a pergunta: você tem rabo preso com alguém? Você, como servo de Deus, como serva de Deus, você tem rabo preso? Existe alguma situação na vida que você se colocou, que hoje você é refém disso? Ninguém pode saber, porque você fez, e você fez de uma forma escondida, e agora fulano sabe. Joabe simboliza pendências, situações mal resolvidas, pesos acumulados, desnecessários que nós carregamos. Pendência não resolvida, situação não resolvida, pendência, se torna um rabo preso. Um dia Jesus estava, João 14, conversando com os discípulos, e Satanás se aproxima e Jesus diz: já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. Diga comigo: e ele nada tem em mim. Diga comigo: e ele nada tem em mim.
Em outras palavras, eu não tenho rabo preso com o diabo. É isso que Jesus está falando. Ele se aproxima e eu não tenho rabo preso com ele, porque ele não tem nada em mim. A minha pergunta é, você tem rabo preso com o diabo? Você tem rabo preso com ele? Existe alguma coisa dele que está em você? Que ele pode buscar e pegar a hora que ele quiser e da forma como ele quiser? Eu gosto de contar uma história de uma metáfora de que um homem colocou uma mansão com mais de 1.000 metros quadrados, com quadras de esporte, piscina, campo de futebol, tanta coisa naquela mansão. Ele colocou à venda. A mansão que valia milhões, ele colocou a mansão à venda por R$10 no jornal. Vendo uma mansão, 1.000 metros quadrados, R$10. E aí alguém foi lá comprar, falou, o senhor está equivocado, é 10 milhões. Não, 1 milhão, não, é R$10. É R$10? Eu te vendo por R$10 só. Mas vale milhões, eu sei. Mas eu só quero colocar uma coisa no contrato. Qual? Que esse prego aqui é meu. Só isso. A mansão é toda sua, mas esse prego, eu vou pregar ele aqui, ó. Ele vai ficar pregado aqui, e ele é meu. Na hora, achei um jacu. Claro que eu quero comprar, me dá aí. Negócio fechado. Comprou a mansão de 1 milhão por R$10. Mas com uma condição. O prego continuaria sendo do dono. O tempo passou. Um dia aquele moço estava lá com a família, reunido, churrasco, comemorando. A campainha toca. Mas quem é? Não estou esperando ninguém. E quando ele abre, o antigo dono. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Joia. Você não repara não, mas eu vim aqui porque eu quero ver o meu prego. Tá bom? O prego é meu. Tá bom, pode entrar. Beleza, tá joia. Ó, legal o prego, viu? Passado um tempo, 3 horas da madrugada, a campainha toca. Quem é? O antigo dono. É você mesmo, sou eu. Mas o que você quer aqui essa hora? São 3 horas da manhã. Não, eu vim ver o meu prego. Não, mas você não pode. Não, o prego é meu. Nós fizemos, está escrito, contrato, passado, fechou. Então vai lá ver o prego. Beleza, está ótimo. E assim ele foi importunando. Até que um dia, ele vem com uma carne, que ele comprou no açougue, tocou a campainha. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você veio ver o prego, né? Eu vim. Só que hoje eu vim deixar essa carne aqui, que eu estava querendo deixar ela aqui no meu prego. Não, mas o senhor não pode fazer isso. Não, mas o prego é meu. Não, mas vai dar um mau cheiro. O prego é meu. Vai dar moscas. O prego é meu. E ele colocou a carne ali. O tempo passou, a carne apodreceu, fedeu, encheu com aquele mau cheiro toda a casa, encheu de moscas, e ele não podia fazer nada, porque o prego era dele. Qual é o prego que o diabo tem na sua vida? Qual é o rabo preso? O que te prende? O quê? Sabe, eu não sei o que você fez em relação ao mundo espiritual. Eu não sei o que você fez. Mas uma coisa eu sei: se você confessar os seus pecados ao Senhor, a Bíblia diz que Ele nos perdoará. E a palavra diz em Colossenses que Jesus, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e o cravou na cruz, publicamente expondo principados e potestades. Você sabe o que a palavra escrito de dívida? Colossenses diz, Ele pegou o escrito de dívida. Sabe o que significa a palavra escrito de dívida? Para os mais antigos aí, nota promissória. Quando nós pecamos, nós assinamos uma nota promissória para o diabo. E aí a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele vai diante de Deus nos acusar. E ele vai com a nota promissória, com o prego. É meu. Eu posso agir na vida dele. Eu tenho o direito legal de entrar na vida dela e destruir tudo. Eu posso fazer isso com ele. Eu posso fazer aquilo. E você, Deus, não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está contra. Ele deu brecha. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas quando você se arrepende daquilo que você fez, e você confessa aquilo para Deus,
com todo o seu coração e se arrepende, a Bíblia diz que Jesus rasgou a nota promissória que estava assinada nas mãos do diabo e pagou por todos nós, pregando-a na cruz. É a Black Friday, a maior de todas. Foi pago por nós naquela cruz. Você está entendendo isso? Mas você precisa se arrepender. Você precisa confessar. E com quem, humanamente falando, você está numa situação dessa? Resolve isso. Acaba com isso na sua vida. Sabe por quê? Porque rabo preso faz a vida ficar pesada. Rabo preso rouba a força de Deus sobre você. Mina a força de Deus. Davi era um homem tão forte, tão valente, tão poderoso, mas na hora da morte, o que ele disse para o filho dele? Seja homem, porque eu não fui. E ele se arrepende do que ele não fez. Sabe, as pessoas que têm rabo preso, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. Por quê? Porque elas ficam refém na mão do outro. E elas então deixam de fazer tanta coisa. Eu queria fazer isso, mas se eu fizer isso, fulano me entrega. Fulano não sei o quê. Beltrano vai fazer. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Abre o jogo, vira a mesa, dá a volta por cima. Você não tem que ser escravo de ninguém. Você não tem que ter prisão com ninguém. Jesus já te libertou. Depende de você. Pastor, mas vai acontecer isso e aquilo. E daí? Você foi homem na hora de fazer, agora você tem que ser homem na hora de sustentar. Na hora de arcar. Por isso o texto começa, seja homem. Seja homem. E outra coisa, rabo preso, lá no passado, complica o futuro da gente. Por quê? Porque esse mesmo Joabe, Deus tinha um plano com Davi. O reino seria de Salomão, e como foi uma bênção Salomão, mas ele tinha uma conspiração com Adonias, o irmão de Salomão, outro filho de Davi, para tomar o reino. Não vou contar essa história porque ela é muito grande, mas já havia tudo planejado, para que atrapalhasse o plano de Deus. Ou seja, rabo preso atrapalha o que Deus tem para fazer na sua vida. Rabo preso te impede de caminhar, te impede de romper, te impede de alcançar resultados na vida, porque você está preso. Eu não sei você, mas de vez em quando eu tenho uns sonhos, meu Deus do céu, eu acordo apavorado. Alguma vez na vida, você já sonhou que estava fumando? Depois de crente, já? Gente, outro dia eu sonhei. Eu sonhei que eu estava fumando. E a hora que eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu fico? Rabo preso. Graças a Deus que era apenas. Às vezes você já sonhou que estava adulterando. E aí, você acordou. Graças a Deus. Você não tem domínio, você não tem poder sobre os sonhos. Eclesiastes diz que dá muita ocupação, vem os sonhos. Você não tem poder. Agora eu fico imaginando quem vive essa situação e não é um sonho, é uma realidade. Você já imaginou o peso que é nas costas dessas pessoas? Eu fico imaginando juízes que têm rabo preso, promotores com rabo preso, delegados com rabo preso, policiais com rabo preso, políticos com rabo preso. Você já parou para pensar que tipo de vida, que inferno que é a vida dessa pessoa? Quando alguém diz, olha, você tem que ir lá na casa de fulano e prender Beltrano. Nossa, mas eu tenho rabo preso lá, eu não posso fazer isso. Porque se eu prender... Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga eu. Não vale a pena ter rabo preso. E Davi tinha rabo preso com Joabe. Davi tinha rabo preso com ele. E isso foi um grande problema. Joabe representa o abismo.
Sabe o que é o abismo? Salmo 42, versículo 7. A Bíblia diz que um abismo gera outro abismo. Sabe como é que funciona isso? Quando você faz uma coisa errada e você não se arrepende daquilo. Presta atenção. Aí você tem que fazer uma outra coisa errada aqui para cobrir aquela coisa errada de lá. E aí você tem que fazer uma outra coisa errada aqui para cobrir aquela coisa errada dali. É como uma mentira. Você mente, aí você tem que fazer uma outra mentira, você tem que falar uma outra mentira para cobrir aquela. Depois você tem que fazer uma outra para cobrir aquela. E uma outra para cobrir aquela. Um abismo vai gerando outro abismo. E de repente, quando você menos espera, você está numa situação tão enrolado, que nem você sabe mais como é que você resolve aquilo. De tanto rolo que aconteceu. Isso não combina com você. Isso tem nada a ver com sua vida. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu não estou falando que você não peca, estou falando que você não erra. Estou falando que você dá umas bobeiras na vida. Não, dá. Você vai dar bobeira na vida, você vai pecar, você vai errar. Mas você tem o coração de carne para se arrepender e dizer, Deus me perdoa, que besteira que eu fui fazer. Erguer a cabeça, levantar e vida que segue. Você não tem que ficar refém de ninguém. Não fique escondendo nada. Isso está te fazendo mal, está te adoecendo, está te destruindo, está destruindo sua vida. E aí, talvez quando você abrir os seus olhos, seja tarde demais. Como Davi, já era muito tarde. Ele já estava na cama, pronto para morrer, esperando a morte. E simplesmente, tudo que ele tem que dizer é, filho, seja o homem que eu não fui. Vai lá e resolve. Resolve isso para mim, porque eu não fui homem. Por que eu não fui homem? Porque eu tinha preso. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ser rápido na palavra. Simei. Mate Simei. Quem foi Simei? Quando Davi estava fugindo de Absalão, Simei, o filho de Gera, segundo Samuel, capítulo 16, se não me engano, versículo 6... Quando ele viu Simei, que Davi estava fugindo de Absalão, Simei pegou pedras e começou a julgar em Davi. Diz, você que é o rei, e começou a amaldiçoar a Davi. E agora você está fugindo, porque você não tem trono, e começou a amaldiçoar. Os homens de Davi disseram, nós vamos matá-lo. Davi disse, não faça isso. Não toquem nele. Deixa que Deus vai julgar entre nós e ele. Deixa, Deus vai fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Sabe, Simei deveria ser morto, porque ele era da casa de Saul. Mas Davi deixou ele vivo. Deixou ele vivo. E ao invés de agora ele ser grato, como Mefibosete, não Esbocete, como Mefibosete foi, porque quando Absalão assume o poder, Mefibosete era paralítico, não andava, ele se arrastava, ele não conseguia se arrastar, ele teve que ficar lá no palácio. E quando Davi toma o palácio de volta, que Absalão é morto, Mefibosete diz, meu senhor, faz o que o senhor quiser comigo. Eu não pude fazer nada, eu não tenho condições de fazer nada. E qualquer coisa que o senhor fizer comigo, eu vou aceitar, porque o senhor foi um anjo para mim. O que passou em Mefibosete, faltou em Simei, que é uma palavra chamada gratidão. Ser grato. Simei representa aquelas pessoas que falam coisas de nós sem saber de toda a verdade. Só uma meia verdade. Porque Simei talvez nunca soube que Davi protegeu. E quantas vezes Davi protegeu Saul da morte? E agora ele amaldiçoa, porque ele não sabia de toda a verdade. Quantas pessoas que às vezes mete o dedo aonde não deveria meter, mete o nariz, né, assim, a gíria, mete o nariz aonde não deveria meter na sua vida, para falar coisas sobre você, que não é verdade, que não é tudo, que não é o todo. Pega apenas um ponto ali e faz coisas absurdas com relação àquilo. Esses são os Simeis. São eles. Representa aquilo que não te respeita. Aquilo que não tem respeito. Ainda que ele não concordasse com Davi, mas Davi era o rei.
mas não tinha nenhum tipo de respeito. Ei, moça, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que ainda não se casou, está namorando, seu namorado te respeita ou vocês estão fazendo sexo antes do casamento? Como é que está essa parada aí? Como é que está isso aí? Tem respeito ou não tem respeito? Porque se ele não te respeita agora, ele não vai te respeitar depois. Se ele te bate agora, você acha que depois, olha, pastor, meu namorado outro dia me deu um tapa. Casa, vai ser uma surra na hora de levantar e outra na hora de deitar. Sabe, está dando indícios, está mostrando como é que vai ser. Ah, pastor, meu namorado, sabe, eu fiquei sabendo que ele me traiu com a ex. Você acha que vai parar por aí? Se no namoro está fazendo isso, no casamento, se não tiver muito Deus, conversão, transformação de vida, vai continuar acontecendo. Simei é aquilo que não te respeita. Mas Simei também representa aquelas pessoas que estão junto de nós, rindo, mas dentro guarda uma mágoa muito grande contra nós, contra você. Porque Simei, ele estava junto com Davi, mas o tempo todo ele guardava esse ódio de Davi. Foi só Absalão assumir o trono, e no momento de fraqueza de Davi, ele se manifesta. É o tipo de gente que só está esperando uma doença na sua vida acontecer, uma situação financeira difícil acontecer, algo no seu casamento acontecer, um problema com um filho seu acontecer, um problema no emprego, para mostrar quem de fato ele sempre foi, e nunca foi aquela pessoa que você imaginava que era. Por isso Davi disse para Salomão, acaba com isso. Acaba com isso. E aí eu termino com os filhos de Barzilai. Quem foi Barzilai? Resumidamente, quando Davi fugia de Absalão, Barzilai foi um homem que se colocou no caminho de Davi. Um homem de 80 anos de idade. E disse assim, eu vou te dar o que você precisa. Eu vou dar pão para os seus homens, eu vou dar comida para os seus homens, eu vou dar água para os seus homens, eu vou dar cama para os seus homens. E ele ali, naquele momento, foi um oásis para Davi. E agora, o que Davi está dizendo para Salomão? Pegue os filhos de Barzilai e traga-os para dentro da sua casa. E faça com que eles comam na mesma mesa que você. Barzilai representa pessoas fortes que Deus levanta nas horas mais difíceis da nossa vida, para nos abençoar. Gente que às vezes não tem nada para oferecer, tem nada, tem um centavo para te oferecer, mas fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de resolver essa situação, mas eu estou aqui do seu lado. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu estou junto. Nós vamos orar. Nós vamos mudar essa situação. Nós vamos jejuar. Deus vai agir em nosso favor. Você conhece gente assim? Sabe aquela pessoa que surge do nada e fala, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. Eu quero te dar isso. Eu quero te dar aquilo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo por você. Ainda que Barzilai podia perder o pescoço com aquilo, porque se Absalão soubesse, talvez mandaria matá-lo. É o tipo de gente que arrisca o pescoço por aquilo que acredita. É esse tipo de gente que a gente precisa no Evangelho. Gente que vai até o fim. Gente que não nega Jesus. Gente que diz, eu vou passar vergonha, vão me humilhar, vão me caluniar, vão fazer de tudo comigo lá no meu local de trabalho, mas eu não nego a Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, ainda que me custe o pescoço. Mas fiel é Deus, que me honrará no final. Porque Deus honra. Barzilai talvez teria morrido, mas os filhos dele foi honrado. Os filhos dele foi honrado. Foi honrado porque Davi tinha uma pendência com Barzilai. E qual era a pendência? A pendência da gratidão.
Diga comigo, pendência de gratidão. Talvez quando eu falo de pendência, você olha de coisas erradas, que você ficou na mão de outrem. Mas agora eu quero falar de pendência, de gratidão. Gente que fez algo por você. Gente que estendeu a mão por você, para você. Gente que te abençoou no momento da sua vida. E o ano está passando. E até hoje você não demonstrou nenhuma vírgula de gratidão com essa pessoa. Não, pastor, mas eu sou grato. Irmão, não basta ser grato aqui dentro. Existe o grato secreto. Você sabe o que é o grato secreto? Ele é grato, mas não manifesta gratidão. Gratidão verdadeira, não é apenas um sentimento. Como o amor não é apenas um sentimento, se traduz em obras. Eu vou fazer algo por Barzilai. Eu quero que os filhos dele comam na mesma mesa que os meus filhos, todos os dias de sua vida. Isso se chama gratidão. Às vezes eu fico vendo algumas cenas, sem querer julgar e sem ser um cimei que não sabe do todo, mas eu fico vendo às vezes uns jogadores de futebol, os caras não tinham nada na vida, nada. O pai e a mãe naquela luta, aquela batalha, aquela peleja para criar aquela coisa, dando todo incentivo. De repente, do dia para a noite, o cara se transforma num grande jogador de futebol, milionário, bilionário, rico. E o pai e a mãe continuam morando lá naquele casebrezinho. Vocês já viram essas cenas por aí? Gente que melhorou tanto na vida, mas não foi capaz de melhorar a geladeira da casa da mãe. Não foi capaz de chegar lá, coisa que não representa nada para ele, de chegar lá e falar, mãe, pai, eu vou trocar esse sofá aqui da casa para vocês, eu vou dar um sofá novo. Esse sofá é desde quando eu era menino, já passou por trocentas reformas, eu vou te dar um sofá novo. Não basta dizer, nossa, eu sou tão grato ao meu pai, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. A pergunta é, o que você está fazendo por eles? O que você está fazendo por aquelas pessoas que te ajudaram? Que atitude de gratidão você tem por aquela pessoa que te apresentou na empresa onde você trabalha hoje e te disse, olha que eu quero apresentar esse meu amigo, esse é um cara legal, competente. E hoje você cresceu tanto na empresa, talvez mais do que aquele que te apresentou. Que tipo de gratidão você tem expressado? Que tipo de pessoa você é com relação à gratidão? Gratidão a Deus. Gratidão à sua igreja, gratidão ao seu pastor, gratidão ao seu líder de célula, gratidão ao obreiro da igreja aqui, que ora, consagra. Enquanto você está aqui assistindo o culto, o cara está aí trabalhando. Gratidão. Alguém disse que gratidão é a memória do coração. Eu acredito que gratidão é muito mais que isso. Gratidão ressuscita aquilo que está morto. Gratidão multiplica aquilo que tem falta. Porque Jesus, antes de multiplicar pães e peixes, ele pegou os pães e os peixes e diz, Pai, graças te dou. E Lázaro, quando morto, João 11, Jesus diante do túmulo diz, Pai, graças te dou, porque sei que tu sempre me ouve. E depois ele diz, Lázaro, sai para fora. Mas primeiro ele foi grato. Grato. O contrário disso é cuspir no prato que um dia comeu. Que essa palavra sirva de reflexão para cada um de nós. O ano está terminando. Se você tem rabo preso com alguém, conserta essa situação. Pelo amor de Deus. Não vira o ano, não. Porque nós estamos no dia 1º de dezembro de 2019. Mas nem todos nós aqui estamos no dia 1º de dezembro de 2019. Nem todos nós estamos. Tem muita gente aqui que ainda está lá em 2017. Não rompeu. Está lá em 2018. Não rompeu. Por quê? Rabo preso. Lá atrás. Rompa com tudo isso.
para que você possa, daqui 30 dias, estar aqui, sabe, de cabeça erguida, dizendo: Deus, me arrebentei, me arrebentaram, mas Senhor, não devo nada a ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, estou livre, Senhor, livre. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E não é só a questão de rabo preso, é a questão da honra também e da gratidão. A quem você poderia honrar esse ano? Como você poderia honrar a Deus? Barzilai honrou com aquilo que ele tinha. Honre a Deus com aquilo que você tem. Pastor, eu vejo as pessoas dando ofertas, mas eu não tenho uma oferta para dar. Não tem, não tem. Mas o que você pode fazer? Ah, pastor, eu posso ficar naquela porta ali, com um sorriso bem grande, abraçando todo mundo que chega. Isso já é uma oferta muito grande que você está dando. Você está entendendo? Não, pastor, eu posso fazer alguma coisa, sabe? Eu posso vir aqui, eu posso colocar essa cadeira no lugar, eu posso vir aqui na igreja, deixar esse copo d'água aqui no jeito antes do culto. Eu sei que ninguém é tão rico que não precise ganhar nada. E sei que ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Não existe. Você não pode doar um dinheiro, mas você pode doar um abraço. Você pode doar um jejum. Você pode doar uma oração. Você pode doar uma palavra. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para contribuir. E você pode contribuir com essa sociedade miserável, perdida que está lá fora. Com seus olhos fechados. Curva a sua cabeça. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Por favor, ao sair daqui hoje, resolva as pendências da sua vida. Pastor, comprei uma coisa num lugar e não tive condições de pagar. Eu ia receber um dinheiro e tomei um cano, o outro não me pagou. E eu estou devendo lá no lugar tal, pastor. Meu irmão, não fica com o rabo preso, não. Pastor, mas eu não tenho condição de pagar. Está tudo bem. Se você não tem condição de pagar, você tem pelo menos condição de calçar a cara, ir lá ter uma conversa e pedir para aquelas pessoas, explicar a situação e dizer: olha, aconteceu isso, mas assim que eu tiver condição, eu vou colocar em dia isso, eu vou pagar. Não abandona, faz de conta que está largando tudo para um lado, não. Seja homem. Essa foi a palavra de Davi. Calça a cara, vai lá e resolve. Porque isso que você está passando pode acontecer comigo, com qualquer outro aqui. Isso não é defeito. Defeito é fazer de conta que não tem nada acontecendo, ou viver escondido, não podendo entrar de cabeça erguida nos lugares. Isso sim é defeito. Seja homem, para você entrar de cabeça erguida em qualquer lugar que for. Qualquer lugar. Pai, somos pecadores falhos. Erramos, ó Deus, diante de tantas circunstâncias e situações. E eu sei que o Senhor não espera de nenhum de nós a perfeição, porque nenhum de nós alcançaremos a perfeição estando habitando em um corpo imperfeito, debaixo da lei do pecado. Mas eu sei que o Senhor requer de nós a postura de homem, a postura de mulher, de homem de caráter, de mulher de caráter, de homem